Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre uma passagem que está em João, no capítulo 8, versículo 31 e 32, em que Jesus fala sobre a verdade e sobre libertar. E aqui nessa imagem eu coloquei aquele momento em que Jesus está com Pilatos, em que também existe um diálogo sobre a verdade. Então, o João 8, 31, 32, Jesus nos fala o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Antes de discutirmos sobre um estudo um pouco mais minucioso desses dois versículos, é importante distinguirmos sobre o que são verdades provisórias das verdades absolutas, dos aspectos da verdade. Então, por exemplo, verdade provisória, nós podemos usar como exemplo as verdades que muitas vezes a ciência nos traz, que frequentemente ideias, teorias, são alteradas, são modificadas, são retificadas, complementando ou mudando completamente aquela verdade. Então, nesse caso, nós podemos dizer que são verdades provisórias e que frequentemente ou eventualmente elas são substituídas por outras verdades. Esse tipo de verdade não pode libertar o homem. Então, dificilmente essas verdades, que são provisórias, poderão fazer com que o homem, por exemplo, mude o seu íntimo, mude o seu comportamento, os seus hábitos. Então, elas pouco podem fazer por nós, pelo homem. Nós também já ouvimos falar sobre a verdade absoluta. E essa verdade absoluta, ao meu entendimento, a humanidade não pode pretender possuí-la, porque não é dado a nenhum de nós saber tudo. A verdade absoluta, somente Deus teria condições de saber, de conhecer, uma vez que Ele é o Criador de tudo. Portanto, nenhum de nós pode se colocar a condição de Deus de conhecedor das verdades absolutas. Cada um de nós pode sim buscar e conhecer uma verdade relativa ou aspectos da verdade, no sentido de parcialidade. Por quê? Porque nós temos diversas limitações. Os nossos sentidos, o nosso raciocínio, os nossos talentos, o nosso adiantamento moral e intelectual são limitados, portanto, conheceremos apenas aspectos ou uma verdade relativa, parcial. Se nós pensarmos que somos detentores das verdades absolutas, em nosso atual momento, é claro que isso é um reflexo do orgulho e da vaidade pessoais. Agora, quanto mais eu desenvolvo meus aspectos, meus talentos morais e intelectuais, maior vai ser o meu conhecimento, ou poderá ser o conhecimento dessa verdade relativa. Então, conforme nós vamos nos desenvolvendo, crescendo, mais próximos da verdade absoluta podemos chegar, mas é claro que jamais alcançaremos a verdade absoluta, uma vez que somente Deus a possui. Então, esse ponto eu acho que é importante, porque muitas vezes nós queremos colocar aquela nossa verdade relativa como sendo uma verdade absoluta, e isso é impossível, pois estamos muito longe de conhecer tudo. Então agora nós entraremos um pouco mais na passagem lá de João. Então Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Então ele está falando aqui que dentro dos judeus era uma parte que tinham fé naquilo que Jesus estava falando. Isso é interessante porque
os judeus, eles possuíam os conhecimentos espirituais. Então eles já eram monoteístas, né? Já acreditavam num Deus único, tinham os 10 mandamentos, sabiam da necessidade da aproximação de Deus e parte deles depositavam fé no Cristo, fé em Jesus. Claro que esses judeus que estavam ouvindo a Jesus no sentido de absorver-lhe as verdades, os conhecimentos, eram aqueles judeus que não estavam presos à lei civil ou às disciplinas, né, as leis de disciplina que Moisés. Então, eram judeus abertos, judeus no sentido da humildade, que estavam abertos para os novos aprendizados e que acreditavam, que colocavam fé nele. Só lembrando que os seus discípulos também eram judeus. E próprio Jesus, ele foi criado dentro do judaísmo. Se vós permanecerdes na minha palavra, Jesus fala. Então, esse permanecerdes, nós vamos entender que é no sentido de prosseguir, de continuar, de persistir. Se vós permanecerdes na minha palavra. Então, se continuarmos, se persistirmos na minha palavra, que Jesus está dizendo, aqui é no sentido de conduta, no sentido de comportamento. Então, se nós nos comportarmos ou seguirmos, né, estruturarmos as nossas vidas, as nossas escolhas dentro das palavras de Jesus, dentro das verdades que Jesus nos traz, aí sim, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então, aqui, o verdadeiramente, nós também podemos entender no sentido de autenticidade. Ou seja, se nós formos não apenas exteriormente seguimos as palavras, né, no sentido da conduta, mas sim interiormente, no sentido de sermos autênticos, internamente e externamente. Ou seja, pensamento, palavra e ação na mesma direção. Então também está relacionado com a fidelidade à doutrina de Jesus. Então aqui é interessante que não é o mestre que escolhe o discípulo, mas são os discípulos que escolhem seguir o mestre, né? Então, muitas vezes nós acreditamos que apenas algumas pessoas são as escolhidas, e aqui Jesus diz claramente: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, cabe a cada um de nós buscarmos se tornar discípulos do Cristo, e não o contrário. Então, Deus está sempre de braços abertos para nos receber. Jesus trouxe o conhecimento, o caminho para a bem-aventurança ou a verdade, mas para isso nós precisamos buscar e seguir ou nos tornar abertos para isto. Caso contrário, não conseguiremos atingir. E aí chega finalmente aqui a uma parte importante, o versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o conhecereis não é meramente no sentido de informação, de conhecimento, claro que não. Aqui o conhecereis a verdade envolve também a assimilação dos conhecimentos, que vão favorecer, é claro, a mudança de nós mesmos. Então, esse conhecereis a verdade, ele vai muito mais profundo, ele vai mudar os nossos valores, ele vai mudar as nossas crenças e, consequentemente, os nossos comportamentos, os nossos hábitos, tudo isso será mudado uma vez que conhecemos a verdade.
Então, o conhecimento ele não fica apenas no mundo das ideias. O verdadeiro conhecimento, quando nós aprendemos alguma coisa, é porque nós conseguimos praticar. Então, o conhecimento da verdade que Jesus nos traz, que nós ainda compreendemos com uma certa relatividade, somente será verdadeiramente conhecida quando nós praticarmos. E então, a verdade vai nos libertar. E aqui, depois eu vou explicar com um complemento do versículo 34, mas a gente não pode entender isso como aquelas pessoas que se afeiçoam a certos ângulos da verdade e acabam transformando a vida numa luta para convencer os outros, para defender as ideias. Isso a gente vê, por exemplo, na ciência, na religião, na filosofia, que algumas vezes nós pegamos uma teoria, alguma coisa, colocamos aquilo como verdade e aí vivemos na busca de tentar convencer os outros para defender essa nossa ideia. Nesse caso, nós não nos libertamos, mas sim nos tornamos prisioneiros de um ponto de vista. Não é nada disso. A verdade libertadora é aquela que nós conhecemos na atividade do eterno bem. E para penetrar, a gente precisa, para compreender, nós precisamos então praticar essas nossas obrigações. Então, o discernimento da verdade é renovar o nosso entendimento e é converter a nossa vida, a nossa existência, num campo de responsabilidade. Né? Então, aqui está relacionado com o comportamento, com assumir as nossas responsabilidades. E aí aqui no versículo 34 ele fala: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, o conhecer a verdade e a verdade nos libertar também está relacionado com o nosso comportamento, com as escolhas que nós fazemos. E se nós estamos transgredindo as leis divinas, nós ainda não conhecemos a verdade. Nós não conhecemos as leis divinas e não seremos libertados de nossos erros. Então, está relacionado também o reflexo no nosso comportamento, na nossa conduta, para não transgredirmos mais as leis divinas e nos assumir novos compromissos com os erros que nós cometemos. Obrigado a todos pela atenção, nosso tempo já esgotou e até o próximo estudo.